Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Raio-X da Odonto, né? E hoje nós iremos abordar aqui técnicas e estratégias para que você, dentista, tenha 100% de segurança, desde o momento dos diagnósticos até a execução dos procedimentos, tá bom? Eu me chamo Joene, eu sou dentista e hoje nós vamos falar sobre você, dentista, tem medo de gerar conexão no paciente? Então, hoje nós iremos abordar tudo, absolutamente tudo sobre isso, para que você consiga desenvolver estratégias e meios de conseguir uma conexão segura, eficaz com o seu paciente. Qual que é o benefício disso tudo, né, meus amigos? Então, eu queria apresentar aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso, de forma que compartilhada através da tela. Estão conseguindo ver aí? Então, olha só o que nós vamos abordar hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar qual é o real motivo para não gerar conexões com os nossos pacientes. Você vai saber tudo o que você precisa fazer para gerar conexão sólida com os seus pacientes. Também iremos abordar aqui hoje como conseguir uma melhoria na adesão ao tratamento dentário. É isso mesmo. Então, hoje nós iremos abordar todos esses assuntos e espero que seja prazeroso para você se manter aqui com a gente e abordar todos esses assuntos aqui, tá bom? Até porque esse é um assunto que vai gerar muito conteúdo com busca no quê? Na conexão que a gente precisa formar com os nossos pacientes. Para que essa conexão deve acontecer, né? Como fazer essa conexão acontecer, tá bom? Então, vamos já começar de conteúdo e chega de enrolação, tá bom? Então, o motivo pelo qual o dentista recém-formado não gera conexão no geral com o paciente, ele tem a ver com algumas habilidades que nós precisamos ter para assim a gente conseguir chegar numa conexão segura, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês aqui quais são os tópicos necessários para a gente desenvolver essa conexão com os nossos pacientes, tudo bem? Então, um dos primeiros motivos é a falta de experiência na prática, né? Quando somos recém-formados, não temos ali uma experiência prática e tá tudo bem. O que nós precisamos é um passo a passo para poder chegar a uma conexão segura e eu vou mostrar para vocês que tem como fazer isso nessa aula ainda hoje, tá bom? Então, quando você não tem essa experiência prática, você não sabe às vezes como abordar os assuntos, o que trazer para os pacientes, como trazer, e assim fica ali, às vezes, gaps, falhas na hora da conversa, do diálogo com esse paciente, e assim, às vezes, você não consegue formar essa conexão profunda. Outra coisa também que pode acontecer para não, e pode atrapalhar essa conexão, é uma conexão ineficaz. É falar, às vezes, de uma forma errada, né? Ou trazer um assunto de uma forma muito rebuscada e assim o paciente não entender. É quando nós trazemos ali no plano de tratamento palavras muito complexas, os pacientes se sentem assim muito inferiores a nós, né? Então esse momento da conexão ali na comunicação, ela é importante que seja feita de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma onde o paciente consiga entender exatamente tudo que você está passando para ele. E assim você torna essa conexão, essa comunicação mais eficaz, tá certo? Então, toda vez que você for trazer um planejamento de tratamento, é importante ter em mente a necessidade de falar segundo uma linguagem que seja possível de entendimento, que seja clara, e assim o paciente entender tudo vai tornar essa conexão possível. Outra possibilidade que faz com que a gente não gere conexão com o paciente é quando a gente não tem habilidades interpessoais, né? Ou seja, no momento em que nós estamos lidando com o paciente, é importante que a gente tenha habilidades que não seja só técnico. A gente não precisa ser só técnico, a gente não tem que ser, vamos dizer assim, um robô, agir de uma forma automatizada. Não, é importante que a gente traga toda a forma de abordar de uma maneira humanizada. Assim a gente vai estar enxergando as necessidades do paciente, né?
as coisas que ele nos traz, as individualidades que são só dele, né? São inerentes apenas àquele paciente específico. Então, é muito importante nós termos em mente que a necessidade que esse paciente nos traz, que é individualizada, isso vai ser totalmente possível de gerar conexão ou não. Quando nós agimos de uma forma generalizada, nós estamos ali afastando a possibilidade de nos tornarmos mais efetivos nessa conexão. Então, é preciso ter uma abordagem que seja altamente humanizada para que o paciente se sinta de igual para igual e assim essas habilidades interpessoais elas vão se estabelecendo, né? E não vira uma coisa mecânica, mas totalmente direcionada para a abordagem que você precisa ter para aquele caso específico que o paciente nos trouxe, tá certo? Outra coisa que atrapalha muito na conexão com o paciente é a pressão e o estresse de pós-formatura. Isso é totalmente presente, principalmente quando nós estamos ali como recém-formados mesmo, né? Nós temos uma série de situações que geram estresse pós-formatura, né? Como preciso trabalhar muito para receber logo, para pagar a faculdade, para pagar os custos que eu tive de compras de material, né? Gera um estresse por questões também financeiras, você está precisando produzir, né? E também por questões de que você está entrando na profissão agora, você tem inseguranças quanto à forma de se portar com o paciente, quanto à maneira de trazer as soluções para o paciente, como abordar esse paciente, né? Então, todas essas inseguranças que a gente carrega enquanto recém-formado, ela pode atrapalhar nessa conexão com os nossos pacientes. Então, é importante ter em mente que nós precisamos separar as situações e não deixar que a falta de possibilidades ali, que você tem um mundo de possibilidades no momento de gerar ali essa conexão com o paciente, que você não venha trazer estresses e situações traumáticas, né, de pós-formatura, né, e assim não atrapalhar essa conexão. Então, outra situação é a falta de conhecimento mesmo sobre gestão de negócios, gestão de consultório, sobre gestão do seu tempo, a gestão, no geral, de como agir com o paciente, né? Então, o teu posicionamento frente às situações cotidianas, ela vai demandar esse posicionamento, né? E automaticamente essa conexão. Então, não ter esse conhecimento no início da carreira pode te impedir de gerar essa conexão. Mas calma, não se desespere, pois eu tenho a solução para você que está passando por todas essas situações, ou uma delas, ou quase todas delas, né? Eu tenho a solução para você, e é isso que nós vamos estar abordando aqui agora, tá bom? Então, temos mais ainda um tópico aqui, que é o desconhecimento das necessidades do paciente. No momento que você traz uma anamnese muito bem equipada, muito segura e tranquila, você tem a capacidade de conhecer as necessidades do teu paciente. Então, através de uma escuta ativa, né, que é o quê? É você escutar exatamente tudo que o paciente está te trazendo, você vai ser capaz de absorver a demanda desse paciente e identificar se esse paciente está mais preocupado com estética ou com parte funcional, ou se as duas coisas são importantes para ele, e baseado no que é importante para ele, você tem como montar um plano de tratamento exclusivo para as situações que o paciente te traz. E assim você vai gerando maiores conexões, porque não adianta nada o paciente querer apenas funcional e você está trazendo situações estéticas. Isso não vai comunicar, não vai ser capaz, não vai ser possível gerar conexão com os nossos pacientes. Então, é importante que você domine a maneira correta de se comportar, de lidar, qual é o teu posicionamento que vai te trazer mais confiança, segurança para abordar o plano de tratamento e assim você trazer um tratamento seguro, eficaz, eficiente, dentro de uma conexão
que faça sentido para o paciente, porque nós sabemos que o relacionamento com o paciente, se não gerar conexão naquele momento que o paciente te procura, né, e te encontra, isso daí já vai ser totalmente passível de quê? Do que o paciente não vai fidelizar. Então, para que o paciente fidelize, é extremamente importante a gente ter em mente a necessidade de gerar uma conexão com esse paciente. Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo aqui agora. Se está fazendo sentido até agora o que eu estou trazendo para vocês, pois eu vou trazer todas as possibilidades para você diminuir todos esses gaps de tudo que nós já apresentamos até agora, tá bom? Pois nós sabemos que para superar esses desafios é essencial, né, que nós, dentistas, né, dentro das nossas especialidades, dentro da nossa área, dentro da nossa vivência, mesmo que sejamos recém-formados, né, nós temos que buscar oportunidades de aprendizado prático, tá bom? E assim a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né, para que a gente consiga estabelecer de fato um desenvolvimento contínuo com o nosso paciente, que seja um relacionamento duradouro e efetivo, longo, tá bom? Então, a construção desse bom relacionamento com os nossos pacientes é fundamental para o sucesso, né? A longo prazo, dentro da odontologia, ou seja, dentro das nossas profissões, dentro das nossas jornadas, mas também enquanto pacientes, né? Os nossos pacientes, eles precisam ter experiências práticas que sejam favoráveis e que assim a gente consiga causar o nosso diferencial frente às situações do paciente, tá bom? Então, o que é isso, né? O que é gerar essa conexão? Quais são os diferentes tipos de interação que a gente pode ter enquanto dentista recém-formado e os nossos pacientes, tá bom? Vou trazer aqui para vocês algumas situações do dia a dia que vão ser capazes, se a gente tiver em mente isso, a gente vai ter total segurança e nós seremos capazes de identificar como fazer essa conexão, tá bom? Então, o primeiro momento é na consulta inicial. A primeira consulta, ela é crucial para estabelecer essa relação de confiança, tá bom? Então, nós, dentistas, né, enquanto recém-formados e ao longo da nossa carreira, é importante a gente dedicar tempo para ouvir as preocupações do paciente, obter o histórico completo do paciente através da escuta ativa, né? E assim a gente conseguir explicar os procedimentos de uma forma clara, tá certo? Então, esse momento é crucial. Vamos dizer assim, é a primeira oportunidade que você tem para causar a primeira boa impressão frente ao seu paciente, tá bom? E tem também as questões onde você solicita exames, né? Você solicita imagens ou exames clínicos, exames médicos, exames laboratoriais, exames radiológicos, onde você precisa o quê? Esmiuçar com o paciente qual que é a situação que ele está apresentando. Então, durante esses diagnósticos, é essencial que nós possamos conduzir essa avaliação de uma forma completa, minuciosa, onde nós precisamos explicar os resultados de uma forma compreensível, tá bom? Para os nossos pacientes. Isso vai incluir uma discussão, às vezes, de radiografias, né, de imagens no geral, e trazer todas as possibilidades de planos de tratamento. Então, com isso, você vai ter o quê? Essa segunda chance de causar essa boa impressão. Ou, às vezes, na consulta inicial, o paciente já traz essas imagens ou exames, né? Então, precisamos abordar de uma maneira clara e, assim, mais uma chance de causar essa conexão, tá bom? Temos ainda outra chance que é durante a execução dos procedimentos clínicos. Então, é no momento da execução dos tratamentos, né, dentários. Então, durante os procedimentos odontológicos, né, a comunicação eficaz, ela vai ser vital, porque quanto mais eficaz você conseguir ser no momento dessa comunicação, maior segurança o paciente vai desenvolvendo no percurso, tá certo? Então, ter em mente que você precisa garantir que o paciente esteja confortável, né, explicando cada etapa do procedimento, você vai respondendo as perguntas e vai gerando confiança e assim a sua autoridade vai se estabelecendo frente às situações que o paciente vai te trazendo. Tudo bem? Então,
Outra forma ainda é quando você tem a possibilidade de causar o quê? A educação na saúde oral do paciente. Então, dentista, recém-formado, né? Você tem uma chance enorme no momento que você está desempenhando ali o quê? A função ali de educador frente às demandas que o paciente te traz no momento de uma educação de saúde oral. Então, o paciente, ele passa a te respeitar quando você consegue trazer as práticas, né, adequadas de saúde bucal de uma forma tranquila, de uma forma que não seja, vamos dizer assim, humilhando ou taxando o paciente, nada disso, né? Você precisa trazer essa comunicação de uma forma muito sadia, e assim você aumenta a chance que ele faça a adesão desse tratamento, dessa prevenção dessas doenças, né, em casa, né? Então, a importância desses cuidados contínuos em casa, ele consegue estabelecer essa conexão com você quando você traz de uma maneira muito segura e tranquila, tá certo? Então, temos ainda a possibilidade de desencadear uma conexão segura quando nós estamos discutindo as opções de tratamento. Então, é isso mesmo, tenha em mente que quando você trouxer as opções, que no geral você nunca vai trazer só uma, né? Você vai trazer mais opções, seja muito ético, né? Muito transparente e seguro frente às opções que você está trazendo para o paciente. Então, apresentar as opções de tratamento, né, explicando claramente os benefícios, os riscos de cada opção, né, você vai permitir que o paciente tome as decisões de uma maneira autônoma, né? Dessa forma, ele foi muito bem informado sobre os pós e os contras de cada opção que o paciente venha a ter, tá certo? Então, é extremamente eficaz que você traga dessa maneira, de uma maneira assim, muito clara e objetiva, sendo totalmente transparente, ético, e assim o paciente vai se sentir seguro para aderir às possibilidades que você está trazendo para esse paciente. Faz sentido para você isso que eu estou falando, meus amigos? Porque se fizer, já dá um joinha aí, faz um comentário, tá bom? Se você tem feito isso ou não, tá bom? Então, outro momento que nós temos também é no pós-tratamento, tá bom? Então, não é fazer a execução do procedimento e esquecer aquele paciente, você tem que acompanhar como que foi o pós-procedimento, como que o paciente se sentiu, liga no dia seguinte, pergunta se ele está tendo alguma situação adversa frente a tudo que você realizou, né? Nós sabemos que cada tipo de procedimento pode trazer algumas consequências, algumas situações no dia a dia, algumas situações, algumas alterações, tá certo? Então, isso é muito importante, né? A gente está fazendo um pós-procedimento para que a gente consiga entender ali, garantir a recuperação adequada desse paciente, né? Então, essa interação pós-procedimento, ela vai oferecer também oportunidade de esclarecer dúvidas que o paciente venha ter, abordando as preocupações que ele está apresentando, né? Então, assim você também vai ter possibilidade de analisar a eficácia do seu procedimento frente às situações que ele te apresenta, tá bom? Então, também temos ainda a possibilidade, né, frente às gestões de emergências, ou seja, dentro da tua vivência com o teu paciente, quando que foi que aconteceu algum tipo de emergência, né? Então, se o paciente apresentou alguma emergência pós-cirúrgica, pós-procedimento, você identificar e acalmá-lo, tá bom? Então, você precisa lidar, às vezes, com situações que são desafiadoras de uma maneira mais tranquila possível, passando para o paciente autoridade e segurança. E assim, ele vai identificar em você uma referência que, mesmo que ele tenha que enfrentar uma emergência, isso não seja capaz de abalar o seu emocional. E assim, você vai dar tranquilidade para o paciente e esse desafio vai ser superado de uma forma muito tranquila, tá bom? É uma maneira, assim, extremamente eficaz de você causar conexão com o seu paciente, tá bom? Frente a essas intervenções que às vezes a gente precisa estar realizando, tá bom? Temos ainda a possibilidade de desenvolver a nossa conexão com o paciente através da comunicação digital. É isso mesmo. No nosso posicionamento digital, nós estamos ali já causando a possibilidade de conexão
tá bom? Então, a forma que você se posiciona, né, dentro das tecnologias, as interações, se você responde o paciente ou não, se deixa ele no vácuo ou não, se você está trazendo uma comunicação clara, um conteúdo que seja clean, né, nada de ficar apresentando situações com sangue para pacientes, por exemplo, tá bom? Não devemos apresentar situações que nos tragam inseguranças ou que sejam capazes de desencadear uma situação ali de medo, de trauma que o paciente possa estar trazendo, tá bom? Então, precisa ser uma forma muito limpa, tranquila, mantendo uma comunicação clara com os pacientes, tá bom? Então, temos ainda a possibilidade de um atendimento, assim, que possa causar essa conexão no momento dos agendamentos, no momento em que o paciente nos procura a primeira vez, né? Ou seja, é importante a gente conscientizar as nossas secretárias a necessidade dela identificar que ali, naquele momento, ela está causando a possibilidade de quê? De se conectar frente às demandas que o paciente apresenta, ainda no momento em que ele diz: olá, bom dia, eu sou fulano de tal, a doutora fulana de tal, é de qual especialidade? Então, o jeito que ela vai responder isso para o paciente vai ser totalmente crucial para determinar se o paciente vai seguir ali com aquele atendimento ou não. Se aquela conexão já vai começar a ser gerada ali naquele momento ou não. Tá bom? Então, essa interação, ela não pode ser limitada apenas quando o paciente já está dentro do consultório. Ela começa muito antes, no momento de um agendamento, no momento de uma confirmação de consulta, de um reagendamento. Enfim, a forma de se apresentar vai dizer muito sobre como é a estratégia da equipe. Se a equipe fala a mesma língua ou não, tá certo? E outro momento importantíssimo de conexão é no momento de quê? Dos feedbacks que os pacientes nos trazem, é isso mesmo. A forma que vamos reagir, a forma que ele vai trazer esses feedbacks, né? Então, às vezes, pode ser que o feedback nem seja tão positivo, mas mesmo assim nós precisamos nos posicionar de uma maneira que seja ética para, naquele momento, trazermos a nossa resposta de uma forma muito tranquila e ética, e assim o paciente se ser surpreendido por nós e falar: nossa, esperava desse dentista, sei lá, uma reação menos amigável, como ele é bacana, como ele é tranquilo, como ele é ético, como ele é extrovertido, sabe? Nós precisamos sempre trazer uma situação que tire o estresse dos relacionamentos, o estresse da situação no geral, tá bom? Então, dentista recém-formado, tenha em mente que nós precisamos aprender a todo momento, com todas as experiências que nós estamos trazendo, tendo com os pacientes, tá bom? Então, seja por meio de pesquisa de satisfação, avaliações online, comunicações diretas, né? Então, é importante nós termos esse feedback com os nossos pacientes, tudo bem? Tudo bem até aqui, meus amigos? Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Eu gostaria de saber aqui, tá bom? Pode me falar, eu fico muito, assim, feliz, assim, com os feedbacks de vocês, tá bom? Frente a tudo que nós estamos trazendo, tudo bem? Então, eu diria para vocês, assim, que tudo isso que nós estamos trazendo até agora vai gerar uma série de benefícios entre nós e os nossos pacientes, tá bom? Então, qual é a vantagem maior de você estar preocupado com a conexão que você está gerando ali no seu paciente, né? Então, é criar uma conexão sólida. É o primeiro ponto, é o ponto mais importante. A conexão sólida com o nosso paciente, ela vai melhorar a experiência num todo, né? Do paciente com os nossos atendimentos, com o nosso consultório, com a nossa equipe que nós estamos trabalhando, vai beneficiar a prática profissional do dentista, é isso mesmo. Dessa maneira, a gente vai contribuir para um sucesso a longo prazo dentro da odontologia. Então, meus amigos, chega de achar normal os pacientes trazerem situações adversas, de experiências negativas, e a gente achar que
é só mais uma história. Não, nós temos o poder nas mãos ali naquele momento em que o paciente está tendo a experiência conosco, da gente quebrar de uma vez por todas experiências negativas. E assim o paciente sair falando assim, caramba, sempre tive experiências negativas, mas agora eu entendo que a odontologia está mudando e os profissionais estão trazendo situações que nos deixam com segurança, que não nos gera traumas e nem medos. Olha que bacana que é a gente conseguir mentalizar tendo essa outra forma de abordagem, né? Uma abordagem mais humana, né? Mais diferente de tudo que nós já escutamos até hoje, de situações que os pacientes nos tragam. Então, eu, Joene, acredito numa odontologia diferente, numa odontologia onde nós possamos causar uma conexão tranquila e segura com o nosso paciente e ainda assim ele sair do nosso consultório muito tranquilo e seguro, tá bom? Então, essa conexão, o que ela vai permitir, não é mesmo? O que ela vai causar quando a gente tem essa conexão, tá bom? Entenda que a melhoria da adesão do tratamento ali, ela está totalmente ligada com a conexão que você forma com o seu paciente, é isso mesmo. Então, se você quer trazer uma comunicação segura para o seu paciente, gerando essa conexão, você está nada mais nada menos do que melhorando a adesão do paciente ao tratamento. Porque uma coisa é você explicar friamente, de uma forma muito profissional, nem se envolvendo com o paciente, né? Às vezes não gera ali aquela conexão. Agora, quando você traz ali, por exemplos, né? Baseado na queixa principal do paciente, através da escutativa que você trouxe ali para o paciente, né? A opção que ele tem, por exemplo, de fazer a manutenção do tratamento em casa, né? Se você está trazendo de uma forma que já tem ali uma conexão estabelecida, ele vai aderir a esse tratamento, ele vai concordar, ele vai aceitar, ele vai entender a necessidade desse tratamento, tá bom? Então, outra coisa, é uma comunicação eficaz, meus amigos. Tenha sempre em mente que a comunicação eficaz, ela vai ser extremamente determinante nesse processo, tá bom? E com isso você vai reduzir a ansiedade que o seu paciente possa apresentar, os medos que ele possa trazer, tá bom? Então, quando ele se conecta com você, ele fica menos ansioso, porque convenhamos, existem muitas situações em que o paciente vai apresentar ali de experiências negativas, frente a situações que ele já tenha passado dentro da odontologia, tá bom? Nós sabemos do histórico dentro da odontologia de pacientes, né, que sofriam traumas mesmo lá no início da nossa profissão. Então, nós não precisamos acostumar com essas histórias e achar que está tudo bem ou que isso é o normal, os pacientes trazerem esse tipo de situação, pois nós não estamos mais vivendo naquele século lá onde não existiam anestésicos, onde não existiam técnicas seguras que demandavam, né, inseguranças. Não, nós estamos em outra fase, em outra época, e nós temos que ter em mente também que o mercado está bem competitivo, e se você consegue gerar essa conexão com o seu paciente, você já está anos-luz do seu concorrente, tá bom? Então, com isso, né, você vai gerar o quê? Qual é o maior benefício, além de todos esses que eu já trouxe? É a satisfação do paciente, pois, através de uma comunicação clara, tranquila, você está gerando uma sensação de satisfação ao seu paciente, tá certo? E assim você melhora a cooperação dele frente aos cuidados que ele precisa ter em casa, né? Os cuidados preventivos, os cuidados que vão fazer a manutenção do tratamento que você fez, tá certo? Então, você vai melhorar essa cooperação do paciente e assim você vai aumentar os cuidados preventivos, tá bom? Então, o desenvolvimento do relacionamento ao longo prazo também ele vai ser estabelecido no momento dessa conexão. Então, se você faz uma conexão, às vezes você nem conecta com o paciente, a relação fica superficial. Vamos considerar aqui, por exemplo, um namoro. É isso mesmo. Vamos dizer ali um ficante ali. Se você está só ali conhecendo a pessoa, um ficante, você não tem ali uma conexão com aquela pessoa. E no decorrer da interação,
daquela relação, você vai desenvolvendo meios, né, de ter segurança frente àquele relacionamento, né? Então, conforme o relacionamento vai ficando estável, vai ficando sério, aí o paciente vai o quê? Sentir segurança em você. É a mesma coisa de um relacionamento, de um namoro. É isso, para você dizer assim, estou namorando com aquela pessoa, vou casar com aquela pessoa, é porque você já desenvolveu um nível de segurança muito alto. Então, é preciso ter em mente isso também quando os pacientes nos procuram. O relacionamento inicial, ele é muito, vamos dizer ali, amistoso. O paciente está ali te testando, está vendo se vai ficar com você. Conforme essa conexão vai surgindo, vai se estabelecendo uma segurança e assim ele vai o quê? Ficar com você de fato, vai escolher você, vai parar de rodar e procurar outros profissionais, porque ele viu em você exatamente o que ele buscava em outros profissionais, tá certo? Então, e isso você vai ter a longo prazo pacientes que vão te procurando anualmente, né? Semestralmente, e assim você vai aumentando essa cartela de pacientes gradualmente, né? E também de indicações, não é mesmo, meus amigos? Então, com isso tudo, você vai ter o que? A melhoria da sua reputação profissional, vai passar a ter recomendações frente o quê? A todas as situações que você trouxe, né? Que você foi capaz de resolver, né? De todas as situações que o paciente te trouxe. Então, meus amigos, eu não vejo o porquê a gente está quebrando cabeça com os nossos pacientes, né, frente a esse pilar tão importante que é a comunicação, o posicionamento, tá bom? Então, eu diria para você que se você tem em mente a clareza que é esse tópico, você vai ser capaz de resolver, ser resolutivo nessas situações todas, vai tirar de letra e vai saltar anos-luz na frente do paciente, né, do profissional que não pensa, que não está nem aí para isso, tá bom? Se ficou claro para você, comenta aqui para mim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quero que você anote e traga para mim também, pois eu sou muito tranquila, a gente conversa, a gente dialoga, tá bom? E aí a gente consegue estabelecer assim, uma rotina de trabalho na nossa clínica que seja totalmente viável, é possível, tá bom? Eu levei muitos anos, assim, não sei se vocês sabem, mas eu desenvolvi um método exatamente que fala sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E um dos pilares é exatamente o posicionamento. Dentro do posicionamento, nós temos uma série de possibilidades. Eu estou trazendo aqui hoje para vocês uma das possibilidades, mas existem muitas outras, tá bom? Então, que tá tudo lá dentro do método, mas eu quero, né, esmiuçar muito bem isso aqui com vocês, para que vocês tenham muita clareza e assim consigam estabelecer conexão com os nossos pacientes, tudo bem? Então, eu diria para você, né, que quando o paciente traz as situações dele, o maior benefício que você tem de estar gerando essa conexão, né, é o que? A satisfação do paciente, né? Os pacientes que não se sentem conectados, eles podem relatar uma experiência menos satisfatória, e isso pode resultar em avaliações negativas, em situações constrangedoras, né? E podem impactar na reputação nossa, frente às nossas demandas do dia a dia, tá bom? Então, quanto menor for a adesão ao tratamento, né? Ou seja, se o paciente ele está ali buscando conexão com você e aí ele não tem essa conexão, você pode ter o quê? Uma adesão menor frente a esse tratamento que você está propondo ao paciente. Então, a falta de confiança que o paciente não vai ter essa confiança vai levar a uma menor adesão ao tratamento. Os pacientes podem não seguir as orientações que você está trazendo. Ele pode ignorar consultas, faltar mais, não adotar práticas de cuidado recomendadas, né? Tudo isso são coisas negativas, né? Possíveis conflitos e insatisfação, isso também pode gerar, se não tiver uma conexão clara, né, evidente ali com o nosso paciente, tá bom? Então, a falta de comunicação e conexão pode resultar em maus entendidos e conflitos. Os pacientes podem se sentir insatisfeitos e a relação pode ficar abalada, né, prejudicada, né? Tem também ainda uma dificuldade em construir, né, uma clientela que seja leal,
né? A ausência de conexão ela pode dificultar a construção de relacionamentos a longo prazo. Isso pode resultar em uma clientela menos estável, com pacientes menos propensos a retornar, né? E também eles não terem nenhum tipo de ligação com você. Então, o impacto na reputação profissional, ela vai gerar o quê? Insatisfação do paciente, né? Assim, ele não vai te recomendar, né, no boca a boca, né? Então, vai ficar uma reputação extremamente abalada, né? Ali uma relação complicada. A falta de conexão pode contribuir para avaliações negativas, né, e uma reputação menos positiva, né? E eu tenho um exemplo muito claro para trazer aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma clínica, né? E a minha clínica são 3 consultórios. E no início do ano eu estava gestante. Em fevereiro eu saí para ganhar neném. Né? E o que, que aconteceu? Eu tinha uma equipe de trabalho bem grande, com 3 profissionais, né, que me auxiliavam nas etapas da clínica, tanto na parte de secretaria, a parte administrativa, a parte auxiliar, né, no ASB. Então, o que, que eu identifiquei? Quando eu saí para ganhar neném, a equipe ficou totalmente, não sei o que aconteceu exatamente, mas ficou desmotivada. Em resumo da ópera, a equipe deixou de fazer uma série de coisas que eu sempre priorizei, né? Então, aconteceu que eles ficaram desestimulados, não estavam gerando conexão com esses pacientes, desmarcavam muitos pacientes, geravam muitas situações de desgastes no momento do diálogo. Sabe aquele momento que eu falei para vocês ainda agora sobre que é importante quando o paciente entra em contato com a clínica lá no primeiro momento, né? É o momento que nós temos para desenvolver a conexão com o nosso paciente. Então, nesse momento, era um momento importantíssimo para se estabelecer essa conexão. E estava tendo muitos gaps, muitas falhas. Só que eu não identifiquei a tempo. Por quê? Porque eu estava ali numa situação totalmente à parte do consultório, né? Ganhei neném foi bem complicado, minha bebê precisou ficar em UTI, eu fiquei totalmente afastada do consultório, né? Embora eu tivesse uma parte administrativa, eu não tinha ali alguém para tomar a frente nesse momento. Então foi um momento muito desafiador para mim, assim, que eu vivi dentro do meu consultório com a minha equipe de trabalho. Né? Então, eu identifiquei ali que os funcionários não estavam respondendo os pacientes estavam esperando horrores para receberem respostas simples, sendo que a equipe era grande, dava para todo mundo se distribuir e conseguir organizar essas etapas. Até porque não era uma equipe nova, era uma equipe já treinada, uma equipe antiga, né? Então, começou a pegar tudão, assim, né? Não houve conexão, eu identifiquei que os pacientes não estavam retornando, né? Não houve um acompanhamento pós-operatório desses pacientes, né? E não houve um engajamento da equipe ali para puxar para cima essas questões. Então, a equipe estava desestimulada e, claro, eu tive que ter uma atitude, porque eu li uma coisa, né, muito crucial essa semana, que uma empresa, ela não tem coração, ela tem CNPJ. E é importante a gente agir frente ao CNPJ, que é o que mantém uma empresa. Então, essa equipe me puxou muito para baixo nessa fase, onde eu já estava bem fragilizada, né? Tive que voltar com 20 dias pós-cirúrgica, porque estava tudo pegando, estava tudo de cabeça para baixo. Fui organizando as coisas aos poucos, e claro que eu tive que remodelar essa equipe de trabalho. Tirei todo mundo fora e precisei reestruturar do zero toda a minha situação de equipe no consultório, né? Tô falando de equipe auxiliar, tá bom? Então, eu identifiquei isso, que eu precisei fazer uma série de modificações para poder trazer, novamente, resgatar a autoridade que a clínica deixou de ter frente a essa falta de acompanhamento dos pacientes, né? Os pacientes que estavam como se fosse uma gaveta esquecida, né? Não houve ali um cuidado
com essa situação. Então, assim, esse exemplo que eu trago para vocês é só um dos exemplos, tá bom? Que eu tenho para trazer frente a uma série de situações que nós vivemos, assim, na clínica no dia a dia. Então, você, que é dentista recém-formado, que trabalha prestando serviço para terceiros, tenha em mente que é extremamente necessário e importante que você, mesmo que esteja prestando serviço para alguém, que você tenha em mente, vamos dizer assim, a autoridade que você precisa desenvolver, né? A possibilidade infinita que você vai ter de se desenvolver, de se diferenciar no mercado frente às posturas que você vai ter. Tanto perante ao consultório, como a equipe de trabalho, quanto aos pacientes. É importante que você se posicione de uma maneira que seja ética, que seja uma forma gente, sinceramente, que seja uma forma ética. Você precisa abraçar as causas da empresa, né? E assim você vai ter diretamente e indiretamente retorno financeiro também de tudo isso, porque daí você vai sendo ético, o paciente vai notando tudo isso, a equipe se posiciona também de uma forma ética perante as tuas posturas que você venha a ter, tá certo? Então, eu entendo que você pode falar assim para mim: ah, eu entendo a importância da conexão com o paciente, mas eu sinto uma dificuldade em estabelecer essa relação. Eu prefiro já resolver logo o problema dele e pronto. Você pode até trazer isso para mim, e eu entendo totalmente, porque no início das nossas carreiras, nós não temos ainda ali, vamos dizer assim, um passo a passo de como nos comportar. Nós agimos, às vezes, pela pressa, pela correria, nós queremos, às vezes, sermos resolutivos o mais rápido possível, para ter mais tempo para resolver outras questões, para, vamos dizer assim, aumentar a nossa produção e assim termos o quê? Um financeiro que seja mais rentável. Porém, meus amigos, entenda que quando você age dessa forma, né, você está buscando ser resolutivo, encurtando logo o assunto e partindo para a ação, né? Só que é exatamente essa atitude que pode te trazer problemas frente a relacionamento com o paciente, a estresses, né? Confusões, gaps, falhas na comunicação, insatisfações no geral. Então, quando você quer apressar as coisas e não tem em mente a necessidade de gerar uma conexão com esse paciente, é que você pode estar causando uma insatisfação. E assim trazer o quê? Situações onde o paciente não vai gerar conexão com você, ele vai ficar inseguro, ele vai ficar traumatizado, vai trazer traumas de outros atendimentos e você não vai ser capaz de gerar uma satisfação perante a tudo que o paciente trouxe. Então, o atendimento ali que você está disponibilizando ao paciente é a sua primeira chance de encantar o seu cliente. Então, em um mercado cada vez mais competitivo, né, e concorrido e constante mudança, não existe nenhum produto ou serviço que não possa ser copiado. Então, o atendimento é a única coisa 100% personalizada que você vai estar apresentando para o seu paciente. Tá bom? É altamente personalizado, por quê? Porque só tem um doutor João, só tem uma doutora Joene, só tem um doutor Rafael, uma doutora Maria, tá bom? Então, se apodere da sua individualidade que você tem para causar essa diferenciação frente às situações que o paciente te apresenta, tá bom? Então, além de ser a sua primeira oportunidade de passar uma boa impressão, né, para os seus pacientes e consumidores no geral. Então, independentemente se você atende seu cliente, né, se é pelo WhatsApp, se é pelo celular, se é por um telefone fixo, se você presta serviço mas você tem uma equipe de trabalho, você pode estar trazendo um bizu para a secretária que trabalha com você, mesmo que vocês sejam ali, vamos dizer assim, prestam serviço para um terceiro. A clínica não precisa ser sua para você ter esse tipo de posicionamento. Pelo contrário, treine esse posicionamento o quanto antes, assim você vai desenvolvendo o quê? A sua autoridade como profissional. Tá certo? Então, e assim você vai gerando essa satisfação do paciente, né? Em todas as etapas do atendimento dele. Então, uma boa equipe de venda, ela não consiste no atendimento, né? Ali do produto, do serviço que você esteja oferecendo, né? Que acha que é o melhor para o cliente. Não, meus amigos. Não é você que diz o que é melhor para o seu cliente. Pelo contrário, quando você capta o que ele está te trazendo,
você tem a possibilidade de personalizar o que você vai oferecer para o seu paciente, tá bom? E existe um empresário, filântropo, né, que ele se chama Steve Dinning, que ele diz assim, ó, uma boa equipe de vendas não insiste no atendimento, ou produto, ou serviço, que acha que é melhor para o cliente. Ele capta os sinais dados pelo futuro comprador e embarca nas suas preferências e necessidades. Olha que sacada que Steve Dinning teve, né? Ele é um empresário muito grande, né? Ele é professor em Harvard e ele fala que nós precisamos trazer as opções para o paciente de acordo com o que ele nos apresenta. Então, no momento da queixa principal, nós temos a possibilidade de identificar, através da escutativa, o que o paciente está nos apresentando e assim personalizar o que nós vamos abordar para o nosso paciente. Faz sentido isso para você, meus amigos? Se fizer, faz um joinha aí, deixa um like, tá bom? Então, você, dentista, recém-formado, para você não errar mais na hora de gerar conexão com o paciente, o que você vai fazer? Você vai buscar agilidade, vai agir de forma repetitiva, né? Tá bom? Você vai agir de uma forma assim, tranquila, clara, trazendo um atendimento individualizado. Para cada caso, uma forma específica, tudo bem? Na tentativa de ser eficaz, ganhar tempo e atender mais pacientes, tá bom? E dessa forma, você vai gerando conexões com esses pacientes. Só que você vai fazer isso de uma forma que seja empático, tá bom? Com cada caso específico, você vai de acordo com a demanda que o paciente te trouxer, você vai sendo cada vez mais humano, tá bom? Agindo de forma humanizada. O atendimento humanizado é o tratamento ao cliente baseado na empatia e exclusividade. Ele tem como objetivo satisfazer o consumidor de forma plena, tá bom? Por meio da sua valorização como indivíduo. Precisamos identificar as suas individualidades, tá bom? Não apenas como cliente ou futuro comprador, né? Afinal, em um cenário globalizado, competitivo, o que nós precisamos é realmente ser o que? Sermos pessoais, né? Falar a língua do cliente, trazendo um tratamento que seja diferenciado e ganhando destaque frente à concorrência, tá certo, meus amigos? Faz sentido? Então, como é que você vai organizar isso, né? Primeiro que existem formas variadas de você fazer isso, mas eu quero trazer aqui as 3 que são as mais importantes, porque, como eu falei para vocês ainda agora, eu tenho uma mentoria, né, onde eu desenvolvi um método para poder gerar segurança no momento do diagnóstico até o tratamento dos pacientes. E lá dentro nós temos alguns pilares. E dentro dos 5 pilares, nós temos o pilar posicionamento, tá bom? Que convém aqui agora falar é sobre o posicionamento. E dentro do posicionamento, nós temos uma série de fatores que a gente vai fazer para poder trazer essa segurança, né? Frente a essas situações. Mas eu quero trazer aqui para vocês os 3 mais importantes, tá bom? Que é acompanhamento pós-consulta. É isso mesmo que você vai fazer. No momento de organizar essa consulta, você vai acompanhar o pós-cirúrgico, pós-operatório, pós-clínico do seu paciente. Vai realizar o quê? Ligações ou mensagens, verificando o estado de saúde do paciente, esclarecendo as dúvidas dele, garantindo que eles estejam satisfeitos com o seu atendimento. Combinado, meus amigos? Então, passo 2 que você vai fazer já para agora é atenção aos detalhes. Pequenos gestos como oferecer uma água, criar uma atmosfera que seja relaxante, né? Desde a sala de espera, fornecendo informações detalhadas frente aos procedimentos, tá certo, meus amigos? Demonstrando atenção a todos os detalhes e ao conforto do paciente. Isso é totalmente possível de fazer e não é difícil. Faça esse passo a passo, você vai ver, já que você já vai gerar conexões mais sólidas com o seu paciente. E a terceira coisa que eu vou recomendar para vocês, tá bom? Frente ao que eu acredito que seja muito importante para gerar essa conexão, é o treinamento da equipe. É isso mesmo. Mesmo que você não seja o dono da clínica, tá bom? Mesmo que você
esteja de passagem pela clínica que você estiver, certifique-se que a sua equipe onde você trabalha esteja dando atenção para o seu paciente, desde a recepção. Então, tenha uma conversa clara com a sua equipe de trabalho, os auxiliares, a recepção, né? A forma que eles estão lidando vai ser determinante para o paciente gerar essa conexão. Se ele já chegar no seu atendimento com inseguranças ou com gaps e falhas nessa conversa, né, fica mais difícil, o desafio vai ficar maior para você resolver sozinho dentro da clínica. Faz sentido isso para vocês, meus amigos? Então, eu vou trazer aqui agora 2 perguntas, tá bom? Que eu queria, assim, esclarecer com vocês. A primeira pergunta é: como posso aplicar as estratégias na minha rotina clínica de forma eficaz, né? É isso mesmo. Como é que você vai fazer isso, meus amigos? Bom, se você tá na minha live desde o início, essa daí tá molezinha para vocês, não tá não? Então, é com posicionamento estratégico, tá bom? Você vai ter um posicionamento estratégico para fazer isso, tá bom? Então, dentro dos 5 pilares do meu método, eu esmiuço muito bem essa questão, mas falando aqui ainda um pouquinho mais sobre o posicionamento, o que você precisa fazer para adquirir essa segurança é uma comunicação clara com um diálogo efetivo, tá bom? Então, mesmo que seja recém-formado, que você não tenha ainda tanta segurança, né? Mas é totalmente possível de você replicar isso de uma forma a se chegar a todas as estratégias necessárias para ter conexão com o seu paciente, de uma forma saudável, né? Pois no pilar posicionamento, eu acredito que é muito importante, né? Você organizar os atendimentos, sendo ético, tá bom, meus amigos? Isso é muito claro e possível de realizar. Então, dentro desse pilar, que é o posicionamento, né? Existem vários princípios. Então, hoje nós estamos falando só do princípio comunicação, tá certo? Então, uma comunicação clara, com um diálogo efetivo, vai ser totalmente possível de você causar essa conexão com o seu paciente. Outra pergunta: quais as estratégias práticas posso utilizar para criar um ambiente acolhedor no consultório, estabelecer uma relação de confiança com os meus pacientes desde o primeiro contato? Essa é mais simples ainda, se você ficou até aqui. É treinamento de equipe. Certifique-se de que toda a equipe, incluindo a recepção e assistentes, esteja treinada para lidar com os pacientes de uma forma respeitosa e amigável. Tá bom, meus amigos? Né? Existe um mundo de fatores que vão trazer essa relação aí que seja segura, essa conexão com o paciente. E vocês escutaram várias delas, tá bom? Então, dentro de todas elas, as que eu destaquei aqui são totalmente possíveis de serem já realizadas já amanhã mesmo no consultório, tá bom? Então, eu quero apresentar aqui para vocês, olha quanta coisa bacana que nós já vimos até agora. Eu espero que você esteja entendendo tudo, tenha feito anotações, né, de sacadas que você teve para você trazer uma melhora dentro do teu posicionamento do teu paciente, tá bom? Olha só, e eu queria apresentar para vocês aqui o que nós já vimos aqui até agora, né? Olha quanta coisa bacana. Nós abordamos o motivo pelo qual o dentista recém-formado não gera conexão com o paciente. Nós trouxemos os tipos de interação entre o dentista recém-formado e o paciente. Nós trouxemos as vantagens de criar conexão entre o dentista e o paciente, né? Nós abordamos tudo isso de uma forma muito tranquila. Nós vimos assim que é totalmente possível estabelecermos essa conexão de confiança, né? De segurança com os nossos pacientes, correto? Que bacana, hein? Gostei muito de tudo que nós falamos aqui. Bom, eu queria só, nesse momento aqui agora da live, agradecer a você, me despedir, deixar um forte abraço para você e nos vemos em uma outra oportunidade. Até breve, um abraço para vocês. Tchau, tchau.